Tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Ciência TV. Na aula passada nós demos início aos cálculos de aceleração quando um corpo de massa m recebe uma força F. Vimos também como essa força, se ela estivesse inclinada em relação ao plano horizontal, como nós calcularíamos utilizando o seno ou o cosseno. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no nosso cálculo, vamos levar agora em conta a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Tá? Para ilustrar esse problema que nós temos de usar a lei de ação e reação, eu trouxe o seguinte exemplo para a gente pensar um pouco sobre ele. Imagina a seguinte situação. Temos dois blocos, um bloco A e um bloco B, que estão em contato um com o outro e apoiados sobre uma superfície plana. Okay? Não vamos ainda considerar atrito entre os blocos e a superfície, isso a gente vai deixar um pouco mais para frente. O bloco A recebe uma força, olha só, horizontal paralela ao plano. Então, quando ele recebe essa força horizontal, essa força empurra o bloco A para a direita. Ó, se nós separarmos a direção e o sentido da força F, ela é horizontal para a direita. Significa que todo esse sistema, o bloco A e o bloco B, serão empurrados para a nossa direita aqui, correto? Então, a força atua no corpo A, empurrando o corpo A para frente. Contudo, o corpo A está parado, mas está em contato com um segundo corpo, o corpo B. Então, a força F vai ser responsável, na verdade, por empurrar esses dois corpos, certo? O que nós vamos tentar calcular aqui? Nós vamos calcular qual é a aceleração desses blocos quando eu aplico uma força F, certo? E também qual é a força que existe de contato entre os dois, como se você colocasse a sua mão entre os dois blocos, alguém empurrasse esse primeiro bloco com uma determinada força. Eu gostaria de saber qual a força que atua aqui, esmagando a sua mão entre os dois blocos, ok? Para isso, a gente precisa determinar os valores, as intensidades, tanto da força quanto os valores das massas envolvidas aqui. Vamos lá? Vamos imaginar então, vamos definir aqui, vamos imaginar que a força F tenha o valor aqui de 100 newtons, ok? A massa do corpo A, vamos imaginar que sejam 8 quilos. E a massa do corpo B em questão, vamos imaginar que sejam 2 quilos. Correto? Então, primeira pergunta nossa é para calcular a aceleração dos blocos. A partir de agora, nós vamos ter que montar um sisteminha aqui. E o interessante é, não adianta decorar. Cada caso vai ser um caso diferente, correto? Então, o que eu vou fazer, antes de mais nada, é separar esses dois blocos, de forma a poder observar as forças que atuam entre eles. Então, eu vou desenhar novamente os blocos aqui, só que separados um do outro, correto? Esse aqui é o nosso bloco A. Deixa eu mudar aqui. Esse aqui é o nosso bloquinho B. Certo? O que acontece no bloco A? Vamos isolar as forças. Então eu quero saber só o que acontece no bloquinho A. A força F atua exatamente no bloquinho A. Correto? É o que a gente tinha aqui em cima. O que acontece em seguida é que o bloquinho A é responsável por empurrar o bloco B, ou seja, o bloco A exerce uma força no bloco B. Então a gente pode dar um nome para essa força. Você pode chamar de força de A em B, força linha, qualquer coisa. Eu vou chamar de F' aqui, com uma apóstrofozinha, certo? Se nós lembrarmos com um pouco mais de calma, a terceira lei de Newton nos diz o seguinte, que toda ação tem uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, porém em sentido oposto. Então, quando o bloco A empurra o bloco B por meio da força F', que essa, nesse caso aqui pra gente, é a ação, o bloco B vai reagir contra o bloco A com a mesma intensidade, com a mesma direção, que aqui no caso ela é horizontal, porém com sentido oposto. Correto? Vou chamar aqui também de F', já que tem a mesma intensidade. Certo? Para pensar um pouquinho. Faz muito sentido isso, né? Com essa força aqui ser totalmente diferente dessa.
essa força aqui, ela é responsável somente por empurrar o bloco B, que é um bloco de menor massa, 2 kg. Em compensação, a força F é responsável por empurrar os 2 blocos aqui. Se nós trocássemos os blocos de posição, por exemplo, colocando o bloco B aqui e o bloco a força aqui, essa força F seria responsável por empurrar o bloco B e indiretamente por empurrar o bloco A. Certo? Então, vamos fazer o seguinte agora. A partir de agora, nós vamos isolar o nosso raciocínio. Certo? Então, eu quero saber exatamente qual que é a resultante das forças que estão atuando no bloco A. Então eu vou escrever assim, ó, força resultante no bloco A. Esquece o bloco B, vamos olhar só para o bloco A. Lembrando que sentido e direção do movimento é esse que eu estou desenhando aqui. Então eu vou imaginar assim, qual é o nome da força que faz o bloco A, que é responsável por fazer o bloco A ir exatamente nessa direção e sentido do movimento? Deixa o bloco B de lado, vamos olhar somente para o bloco A. No bloco A, quem empurra esse bloco para a direita é a força F aqui, ó. Então eu vou colocar ela aqui. A minha pergunta é, existe alguma outra força atuando nesse corpo? Sim, existe, que é F'. E ela está no sentido oposto ao movimento. Né? Ela está indo contra o movimento. Ela está atrapalhando esse movimento. Então a gente vai pensar assim. Toda vez que tem uma força contrária ao sentido do movimento, ela tem sinal de negativo. Então a força resultante no bloco A seria quem? A força inicial, que é aquela que tem 100 newtons, menos a força linha. Para ilustrar, imagina o seguinte. Você pega um colega seu e um empurra o outro. Um fica empurrando o outro. Aquele que fizer uma maior força vai levar o colega para trás. Correto? Então, vamos imaginar o seguinte. A pessoa A faz uma força de 10 newtons. A pessoa B faz uma força de 8 newtons. As duas têm sentidos opostos uma à outra. Quem vai vencer? Quem fez a força A. Correto? E ela vai empurrar a pessoa com o restante com a diferença dessas forças. Certo? Com a diferença delas. Então, se uma empurrou com 10, a outra empurrou com 8. A diferença de 10 para 8 são 2. Portanto, o A vai empurrar B com 2 newtons de força. No sentido da força de A. Correto? Aqui a ideia é exatamente a mesma. Eu tenho alguém empurrando para cá, alguém empurrando para cá. Quem faz a maior força, no caso aqui a gente sabe que é F, porque o sistema inteiro está indo para lá, então vai ser F menos F'. Correto? O que nós vamos pensar agora? Vamos olhar simplesmente para o bloco B. Vou escrever aqui força resultante no bloco B. Quem atua no bloco B? Esquece o A. Vocês não estão vendo mais nenhum corpo A. Vamos olhar somente para o bloco B. A única força que atua no corpo B é F'. Correto? Não existe nenhuma outra força aqui neste momento. Depois vai existir. Mas neste momento, não tendo atrito, somente atua F', que atua exatamente na mesma direção e sentido do movimento. Ou seja, é ela a responsável por fazer B ir na direção e sentido do movimento. Então eu vou notar aqui F', e como ela vai na direção e sentido do movimento, nós temos então que ela é positiva. Não temos nenhuma força contrária, não temos mais nenhuma força atuando no corpo B. Então o que nós vamos fazer aqui é uma continha simples, uma soma. Vamos somar força resultante no corpo A mais força resultante no corpo B vai ser igual a quem? Será que a gente consegue simplificar alguma coisa? Vamos dar a cor da caneta aqui para a gente ver o que a gente consegue fazer. E eu creio que a gente possa cortar aqui, ó. Quanto que é mais F' menos F'? Isso daqui vai dar 0, correto? Então, vamos anular essas forças. Mais F' com menos F', elas se simplificam, porque independente do resultado delas, do valor delas, uma menos a outra vai dar 0. Então, a força restante do corpo A mais a força restante do corpo B, a única coisa que sobrou à direita do sinal de igual é a própria força. Correto? Então vamos lá, vamos tentar resolver a letra A. Vamos calcular a aceleração dos blocos.
Então, eu sei que força resultante de A mais a força resultante de B é igual à própria força. A grande pergunta é, quem é força resultante mesmo? De acordo com a segunda lei de Newton, a lei fundamental da dinâmica, força é o produto da massa pela aceleração. Como nós estamos falando que a força que atua no corpo A, a força no corpo A, nós vamos falar que é a mesma coisa que a massa do corpo A vezes a aceleração. Correto? Mas, portanto, quem é a força resultante do corpo B? Mesmo pensamento que a gente fez aqui para resolver a força resultante do corpo A. Contudo, se está atuando no corpo B, vai ser a massa do corpo B vezes a aceleração. Tudo isso aqui é igual à força que foi aplicada. Correto? Substituindo esses valores que nós temos aqui determinados no começo do exercício, vamos ter exatamente o seguinte. Massa de A, 8 kg. Então, portanto, 8 vezes A, que é a aceleração que nós queremos determinar. Mais, qual que é a massa do corpo B? 2 kg. Está aqui, ó. 2A. Tudo isso aqui é igual à força, que é igual a 100 newtons, que foi determinada lá em cima. Correto? Resolvendo isso, 8A mais 2A dá igual a 10A. Isso tudo aqui é igual a 100. 10A, o A vai ficar 100 sobre 10. Portanto, nós podemos dizer que a aceleração, 100 sobre 10, 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Essa é a resolução da letra A. Só que nós tínhamos mais um problema, né? A letra B, o pedido B, que está pedindo para a gente calcular a força de contato entre os blocos. Ou seja, a gente precisa calcular o valor de F'. F' eu posso calcular por qualquer uma dessas duas equações aqui. Tanto faz qual você escolher. Posso escolher a força resultante do corpo A e determinar o valor de F' aqui. Ou posso escolher a força resultante do corpo B, que é igual à própria F'. Se você escolher um ou outro, vou enfatizar, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Eu vou escolher este de baixo, porque ele é mais simples, é mais curto, e o valor de F' já está positivo, aqui ele está negativo. Nada que fosse um monstro de fazer, ele ia passar para lá positivo, a força resultante já passaria negativo para cá. Mas, se a gente pode simplificar, vamos simplificar, não vamos fazer o caminho mais complicado. Então, para determinar a força linha, eu vou escrever assim, ó, força resultante no corpo B é igual a F'. Correto? Quem é força resultante mesmo? Acabamos de discutir isso aqui. Massa do corpo B, porque nós estamos falando que é força resultante no corpo B, vezes a aceleração é igual a F'. Correto? Massa do corpo B está aqui, ó, de novo, 2 kg. Certo? Qual é a aceleração? A aceleração nós não tínhamos inicialmente, mas nós acabamos de determinar o valor dela no item A. E vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração vale 10. Tudo isso aqui é igual a F'. Agora ficou fácil dizer que F' é igual a 2 vezes 10, 20 newtons. Simples, não? Na próxima aula, nós vamos avançar um pouquinho mais em relação ao cálculo de aceleração e força. Vamos introduzir a tração, ou seja, vamos colocar um cabo ligando 2 ou mais blocos para ver como que essas forças interagem entre si. Espero que você tenha entendido. A gente se vê na próxima. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.